no ar, Umbanda, a centelha divina. Apresentação, Data Luiz Eduardo. Aroyexu que de Mavilha é Mavambo. Aroyexu que de Mavilha é Mavambo. Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado. Exu rei quem chegou vai comandando seu reinado. Laroexu, Laroê, palmas para Exu, Laroexu. Que Exu esteja presente, que Exu abra a nossa voz, que leve a nossa voz ao mundo, a quem precisa escutar tudo aquilo que nós temos para falar nessa noite. Que Exu, o Senhor da comunicação, nos abençoe e esteja com a gente durante todo esse programa que a gente vai fazer hoje. E que é um programa, minha gente, este nosso encontro de hoje é especial, porque nós vamos dar muitas dicas para você que é médium novato, por exemplo, ou para você que já é um médium experiente, ou para você que não é médium, mas frequenta terreiros. A gente vai falar sobre animismo e vai dar dicas para reconhecer como que acontece o animismo, ou se está acontecendo ou não o animismo naquele ponto, naquele momento. Mas nesse momento, então, neste começo, eu queria dar boa noite para você que está nos escutando pela primeira vez, você que já está acostumado, tem muita gente que já está acostumada com o nosso programa, seja muito bem-vindo. O nosso programa é feito, é idealizado para você que quer aprender um pouquinho mais sobre Umbanda, desmistificar uma série de histórias que se ouve por aí, então seja muito bem-vindo. Convido também o Eduardo é aquele que vai estar no telefone aqui o tempo inteiro com a gente, atendendo você. Eduardo, dá seu boa noite. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Você já pode começar a ligar para cá para a rádio, vai falar com o Eduardo. 2176-8282 é o telefone do ouvinte. 2176-8282. Você já viu algum caso de animismo? Você tem desconfiança de algum caso de animismo? Liga para cá, deixa o seu comentário e compartilha aí na live também. Bota o seu comentário na live, quem está nos assistindo pela internet. Compartilha e você vai estar concorrendo também, você que compartilhar, no final do programa, a um sorteio de uma entrada dupla. Uma entrada dupla, 2 pessoas, para o 15º Prêmio Atabaque de Ouro. O Prêmio Atabaque de Ouro, para quem não sabe, é o maior festival de cantigas de Umbanda, não do Brasil, mas do mundo. Ele reúne os maiores compositores, os maiores intérpretes, os campeões dos campeões, e vai ser aquela festa no dia 25 de agosto, lá na quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Então você já está convidado, tá? Querendo adquirir mesmo, você também pode falar aqui com o Eduardo. O Eduardo vai orientar sobre como adquirir. 2176-8282, 2176-8282. E compartilhando aqui na nossa live, a partir de agora, você já vai estar concorrendo a um ingresso duplo para a pista, lá no Prêmio Atabaque de Ouro. No final do nosso programa hoje, minha gente, nós vamos fazer uma oração. E essa oração eu considero muito especial porque ela tem um propósito. A oração que nós vamos fazer no final do nosso programa é para pedir o auxílio espiritual para você que está desanimado, que está triste, que está em depressão. Depressão é um mal que atinge muita gente. Então nós vamos pedir o auxílio espiritual para a sua depressão, para ajudar você a sair desse quadro tão crítico, tão ruim que é a depressão. Eu queria, antes de iniciar o programa, fazer uma coisa aqui pessoal. Minha gente, eu queria mandar um beijo assim muito carinhoso, com muito amor, para a minha esposa, Débora. Hoje nós fazemos 21 anos de casado. Ela me atura, tem quem me ature 21 anos. Débora, eu te amo, tá bom? Para o Brasil inteiro ouvir. Parabéns para nós dois. Muito bem, minha gente. Então vamos compartilhar. Quem quiser já vai me seguindo nas redes sociais também, para estar sempre a par de tudo do que acontece na nossa casa, aqui no programa. Eu vou deixar para vocês o meu WhatsApp. O meu WhatsApp pessoal é 998338596. 998338596, pela terceira vez. 998338596. Manda perguntas, faz comentários sobre o nosso programa. Vou ter o maior prazer em responder ali no WhatsApp para você. Uma dica, nós temos falado nos últimos programas sobre o curso
de tarô, o curso prático de tarô cabalístico. Já iniciamos as aulas dessa turma e já estamos com pré-inscrições para a próxima turma, já está quase lotado. Então, se você tem interesse em fazer o curso prático de tarô cabalístico, pode falar com o Eduardo também, 21768282. Ainda não temos uma data determinada para o início do curso, mas as pré-inscrições já estão sendo feitas. E corre, porque a turma já está quase cheia para esta próxima turma. Então, minha gente, o tema de hoje é muito interessante. Eu vou dar dicas para você perceber, você que é médium, se naquele momento você está animizando ou não. Ou para você que frequenta um terreiro, observar e tentar identificar se está acontecendo animismo ou não. Saber diferenciar um pouquinho. Vou dar dicas na prática. Nós vamos para um rápido comercial e quando eu voltar, já volto falando sobre o tema de hoje. Um grande beijo, já a gente volta. Metropolitana. Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. 15º Prêmio Atabaque de Ouro. Dia 25 de agosto. Quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Informações 97032-9289. 97032-9289. Direção Marcelo Fritz. Realização Jornal e Capa. 15º Prêmio Atabaque de Ouro. Esperamos por você. Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina, com Tata Luiz Eduardo. Muito bem, pessoal, estamos voltando. Queria mandar um abraço para a doutora Adileia Monteiro, a fisioterapeuta, parceira do nosso programa. Também para o Marcos, da Pintolar, também parceiro do nosso programa. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. E aproveitando que estamos mandando um abraço também para a doutora Bárbara. Eu sempre cito a doutora Bárbara aqui no nosso programa, porque a doutora Bárbara é advogada que legalizou a casa do Caboclo Birajara, e nós estamos passando por aquele problema tão grande de intolerância, e eu recomendo que nós tenhamos as nossas casas legalizadas. Quem quiser, por exemplo, o auxílio da doutora Bárbara, depois me manda uma mensagem no privado, pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em indicar, porque é um trabalho que eu confio. Aconteceu conosco lá na casa do Caboclo Birajara, dela conseguir legalizar, e assim, em um tempo muito curto e de uma forma muito competente. Então, abraço, doutora Bárbara, abraço, doutora Adileia, abraço, Marcos. Muito bem, voltando aqui, começando o nosso tema. Na semana passada, minha gente, nós fizemos um programa falando das diferenças entre mistificação e animismo, né? E nós vimos o seguinte com relação ao animismo. O animismo, ele é uma interferência da nossa mente sobre a comunicação mediúnica. Porque o animismo, ele não acontece de forma intencional, mas a nossa mente interfere, sim, pode vir a interferir numa comunicação mediúnica. A palavra animismo vem da palavra ânima, que significa alma. Então, quer dizer, é da nossa própria alma, é de nós mesmos. Não é um espírito de fora que está dando aquela comunicação, mas sim a nossa alma, nós, o nosso interior, o nosso psiquismo, o nosso subconsciente. E aí não existe médium
que tenha entrado para um bando, que esteja se desenvolvendo, que já seja experiente e que nunca tenha pensado a seguinte coisa: será que sou eu ou será que é o guia? Mas por que a gente tem essa impressão, né? Por que a gente tem essa dúvida, principalmente no começo do nosso desenvolvimento mediúnico? É porque a nossa mente é muito inquieta, a nossa mente está o tempo inteiro pensando, até o guia conseguir dominar completamente a nossa mente, até o guia conseguir fazer com que ele transmita e nós captemos a mensagem dele assim o mais fiel possível, isso demora um tempinho. Nós temos que doutrinar a nossa mente. Então é comum nós médiuns, principalmente no início do nosso desenvolvimento, ficarmos em dúvida: será que sou eu? Será que é o guia? E essa dúvida, ela é justificada. Chico Xavier, e eu falei isso no último programa, Chico Xavier era o maior médium do Brasil. Ele falava o seguinte: gente, não há médium que seja telefone. O telefone, a mensagem sai de um lado, chega no outro, 100% inteira, 100% perfeita. Nós médiuns não somos assim. Chico Xavier, o maior médium do Brasil, falava dessa forma: quem sou eu para dizer alguma coisa contrária? Eu quero ver quem é que diria algo contrário. Por que Chico Xavier falava isso? Porque Chico Xavier sabia que a nossa mente é inquieta e que até os médiuns mais experientes têm que vigiar, sim, a sua mente para que em determinado momento o seu subconsciente não fale mais alto que a mensagem do guia. É um trabalho muito difícil, é um trabalho que exige exercício para que a gente chegue naquele ponto em que a influência anímica ou que a influência do nosso subconsciente seja a menor possível. Isso vai acontecer com o desenvolvimento, mas mesmo assim a gente tem que estar sempre atento. Mesmo os médiuns mais experientes, os líderes religiosos, os sacerdotes, também têm que ficar atentos, porque ninguém está livre. Se Chico Xavier não estava livre disso e ele falava isso, por que é que nós, qualquer um de nós, estaria livre de, em um determinado momento, a nossa mente subconsciente acabar atrapalhando um pouquinho aquela comunicação? O nosso trabalho é diminuir isso. É o quanto menos, melhor. Mas a gente tem sempre que estar atento. Então isso gera muitas dúvidas, né? A nossa consciência e a nossa mente poder interferir gera muitas dúvidas. Muitas dúvidas nos médios, principalmente os mais novatos, né? Aqueles com menos experiência. Então vamos dar dicas, vamos começar a dar dicas. Seria ótimo se a gente soubesse assim, vamos analisar aquela situação que está acontecendo e perceber se aquilo pode ser um fator anímico ou um fator mediúnico. Fator mediúnico é quando a mensagem é 100% do guia ou mais próximo disso. A mensagem do guia está mandando e está saindo pela boca do médium. Mas às vezes não é tão 100% assim. Às vezes há algumas interferências. Então vamos dar dicas para você médium novato, para você médium experiente, para você que frequenta terreiro e vai conversar com os guias. Vamos dar dicas para entender, ou para facilitar, né? Facilitar o entendimento se aquilo que está acontecendo pode ser algo anímico ou não. Para começar, eu vou falar de fora do terreiro. O animismo dentro do terreiro, no princípio do desenvolvimento, durante o desenvolvimento, não tem nada demais. Isso aí é uma coisa natural e com o tempo vai diminuindo. Então não tem o que recriminar, mesmo porque é involuntário. Não é um médico que quer fingir, é uma coisa involuntária. Mas fora do terreiro também pode acontecer o animismo e aí sim, aí é recriminável. Aí a gente tem que evitar. Dentro do terreiro, relaxa, deixa que seu guia vai tomando força aos pouquinhos e aos pouquinhos vai lhe dominando. Vai dominando a sua mente. Agora, fora do terreiro, não pode acontecer de forma alguma. Mas como assim animismo fora do terreiro? Gente, por incrível que pareça, acontece, vocês vão ver. E aí não é guia, é com certeza animismo. Tem um caso que eu chamo de a pombagira da balada, por exemplo. Ou o Zé Pilintra do pagode. O que eu quero dizer com isso? Aquela moça, por exemplo, que está na balada no meio da festa e que já ingeriu álcool suficiente para perder um pouquinho a noção de alguma coisa, de repente está recebendo a pombagira no meio da balada e dando consulta para as amigas. Ou falando com o namorado, dando conselhos para o namorado. Nesse caso, não é pombagira. Neste caso, é o subconsciente daquela moça que já, sem freios por causa do álcool, acaba assumindo essa postura. Não tem pombagira ali. Ali tem o subconsciente. Agora é porque ela quer. Quando a pessoa quer, se trata de mistificação, não é animismo. Quando a pessoa não quer e ela até acredita que está recebendo, como é na maior parte das vezes esse tipo de caso da pombagira da balada, aí é animismo.
Ela não quer, quer dizer, ela não quer fingir, mas ela acha que está recebendo. Mesma coisa o Zé Pilintra que baixa no pagode e que começa a dar consulta ali também. Zé Pilintra vai baixar no pagode? Por que Zé Pilintra vai baixar no pagode? Zé Pilintra tem terreiro para baixar. Então tudo isso é um fator anímico. Ou seja, é a mente subconsciente daquela pessoa atuando e fazendo os gestos, as posturas, as palavras, etc., semelhantes àquela do seu guia. Porque o seu subconsciente acha que tem que acontecer aquilo naquele momento. Uma outra coisa também que acontece fora do terreiro, que também deve ser evitada, é aquela mãe, por exemplo, que está muito preocupada com seu filho. O filho não vai bem, o filho tem esse problema, tem aquele problema, e aí todos os dias ela recebe o guia dela para conversar com o filho e aconselhar. Às vezes, a preocupação dela é tão grande que faz com que o seu subconsciente coloque para fora aquela mensagem que ela quer dizer em formato, em imagem de um guia, como se fosse um guia. E na maior parte das vezes, eu tenho certeza, não é o guia. Mesmo porque o filho dela, de repente, nem quer o conselho, não pediu auxílio. Então, aquela mãe, às vezes, pelo seu sentimento, pelo seu amor, acaba dando vazão ao seu subconsciente e o seu guia, entre aspas, está ali toda hora tentando mudar o modo de pensar do filho dela. Ou aquela esposa que também quer transmitir alguma mensagem para o seu marido, quer conversar com o seu marido, quer aconselhar o seu marido e inconscientemente acaba desenvolvendo esse aspecto de estar com um guia e o guia falando coisas ali. O guia não vai fazer isso, o guia tem um lugar para baixar, o guia tem a doutrina para seguir. Agora, se o filho daquela senhora realmente precisar e aquela senhora for uma médium desenvolvida, aí é uma outra história. O próprio filho vai pedir ajuda, o guia vai baixar e vai ajudar. Eu conheço um caso de uma moça que uma vez chegou lá no terreiro, ela era médium do terreiro, e ela chegou no terreiro desesperada. E foi conversar o seguinte: olha, aconteceu comigo um fator muito estranho, e que eu estou me sentindo muito mal com isso que aconteceu. O meu irmão iria se suicidar, ele falou que queria se matar. De repente, meu caboclo me pegou em casa, conversou com ele, e ele mudou a ideia e não quis se matar. O resultado foi bom, mas eu fiquei pensando, o meu caboclo poderia me pegar em casa para isso? É claro que poderia. É um caso de urgência, é um caso de necessidade, ele salvou uma vida. Agora, ficar recebendo guia em casa toda hora para falar para o filho, olha, não vai para balada, ou para o filho, olha, você não deve se relacionar com tal pessoa. Muitas vezes isso é da cabeça da própria mãe, pela preocupação e etc. Então esse tipo de coisas são animismos que acontecem fora do terreiro, mas dentro do terreiro também acontece. Como eu falei, é natural que aconteça e não é recriminável. Mas você, médium, deve começar a prestar atenção se algumas atitudes que o seu guia começa a fazer ou costuma fazer, seria do guia realmente. Ou se seria do seu subconsciente porque gostaria de fazer aquilo. Então eu vou dar algumas dicas para você entender, e isso acontece até com aquelas pessoas, por exemplo, que são médiuns mais experientes, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica: chamar alguém para conversar. Aquelas pessoas que estão ali na assistência, aquelas pessoas que estão por ali, elas têm o direito, se elas quiserem, de conversar com o guia. De repente vão falar com o Cambona, eu quero conversar com aquele guia, eu quero conversar com o guia tal. Se for possível, o Cambona vai encaminhar sob a ordem do dirigente daquela casa. Agora, se a pessoa não pediu para conversar com guia nenhum, é porque ela não quer conversar com guia nenhum. E isso tem que ser respeitado. É o livre-arbítrio dela. Aí baixa aquele guia, que sempre baixa naquele médium, que tem por hábito, toda vez que baixa, ir procurar alguém da assistência para conversar, para dar conselhos, para se intrometer na vida daquela pessoa. Isso não é correto, porque os nossos guias, mais do que nós, respeitam o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio de todo mundo. O livre-arbítrio é uma lei divina e que deve ser respeitado. Então os nossos guias não costumam, os guias realmente não costumam fazer isso. É claro, o guia do dirigente espiritual daquela casa, por exemplo, ele pode perceber alguma coisa acontecendo com alguém que está na assistência e ir até lá, mas ele tem uma outra responsabilidade. Ele é o dirigente daquela casa. Aquela pessoa está na casa dele, pedindo ajuda, porque se está lá, está pedindo ajuda. Então ele pode se dirigir àquela pessoa e de repente passar alguma mensagem. Agora, perceba, se você que é médium, por exemplo, não acontece de sempre o seu guia buscar alguém da assistência para conversar.
E isso não é uma coisa correta, isso viola o livre-arbítrio daquela pessoa. E às vezes a pessoa se sente incomodada com aquilo. E só não fala por educação. Só não reclama por educação. E o pior disso, este é um caso de animismo, mas existe um semelhante, mas que é pior. É aquele caso, por exemplo, daquele médium que sempre que recebe seus guias, vai procurar um parente para conversar, para dar conselhos para aquele parente. Sempre aquele mesmo parente. O guia baixou, se é caboclo, vai falar com aquele parente, com a irmã, com a mãe, com o pai, com o filho. Se é pombagira, vai dar conselho para ele. Se é o Exu, chama ele para conversar também. Minha gente, para os nossos guias, não importa se é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, um desconhecido, um médium da corrente, os nossos guias nos vê a todos da mesma forma. O meu guia não tem preferência pela minha esposa ou pela minha filha. Para o meu guia, todos os seres humanos encarnados são espíritos que têm o mesmo valor, que têm a mesma importância. Por que é que ele daria preferência para toda vez que baixar, chamar a minha esposa para conversar e falar sobre a nossa vida pessoal? Por quê? Por que ele, toda vez que baixaria, iria chamar a minha filha para dar conselhos para ela do que ela tem que fazer na vida dela? Veja se isso não pode ser o subconsciente do médium que gostaria que aquilo acontecesse, gostaria de passar aquelas mensagens, se preocupa com aquela pessoa, tem conselhos para dar para aquela pessoa, mas ao invés de dar diretamente, o seu subconsciente usa o subterfúgio de usar a figura do guia para ser mais escutado. No primeiro caso que eu falei ali, no caso anterior, de chamar pessoas desconhecidas da assistência para conversar, já é um caso ruim. Chamar parentes é mais ainda, é pior, porque o meu parente não é melhor para o meu guia do que outra pessoa. O meu parente é muito importante para mim. Eu gosto muito da minha filha, eu gosto muito da minha mulher, eu gosto muito da minha tia, do meu irmão. Eu gosto muito, mas para o meu guia ama todos. Ama demais a todos. A minha mulher, a minha filha, a minha tia, o meu pai, a minha mãe, o vizinho e aquele que eu não conheço. Meu guia ama a todos. Então, quando o meu guia, entre aspas, fica toda hora chamando meu parente para conversar, isso aí, para os outros que estão assistindo, parece o seguinte: aquele guia gosta mais do familiar do médium. Olha que absurdo. Ou então, aquele guia dali está sempre com aquele médium, ali não tem guia nenhum. Está sempre com aquela pessoa, ali não tem guia nenhum. E minha gente, você médium, não se engane. Muitas vezes, se o seu guia o guia, entre aspas, tem o hábito de fazer isso, não se engane. O seu próprio parente, com quem ele toda hora chama para conversar, o seu próprio parente pensa: lá vem ele de novo com o guia para conversar comigo sobre aquele assunto. E só não fala para você para não lhe magoar. Então, essas dicas são importantes para a gente perceber que muitas vezes a nossa mente nos trai. A nossa mente faz com que a gente coloque na boca do nosso guia ou nos atos dos nossos guias coisas que eles normalmente não fariam. Basta usar a razão. Tá? Então tudo isso que eu estou falando gera desconfiança. Uma outra coisa que os nossos guias não fazem, mas que muitas vezes a gente vê por aí fazendo: fala mal do terreiro dos outros. Então chega aquele consulente e fala do terreiro dele, como que deixa de ser, e o guia começa a falar: esse terreiro não serve, esse terreiro não presta, esse terreiro é isso, esse terreiro é aquilo. Pode até ser que o terreiro não seja aquilo tudo, que não seja tão bom assim, por exemplo, que seja um terreiro que realmente esteja passando por problemas. Mas o nosso guia, que semeia a tolerância, que semeia a compreensão, ele vai fazer com que nós reflitamos sobre aquela situação e que nós cheguemos à conclusão por nós mesmos. Ele vai falar para a gente assim, por exemplo: olha, você já conversou com seu dirigente sobre este problema? Converse com ele, veja o que ele tem a fazer por você, veja o que ele pode lhe ajudar. Está lhe fazendo bem este terreiro? Ou seja, ele nos facilita até o raciocínio para a gente chegar àquela conclusão. Mas ele não fala assim: olha, esse terreiro é uma porcaria, sai desse terreiro, porque isso é antiético. Se nós médios já temos que ser éticos, imagina nossos guias, que são muito melhores que nós. Eles são muito mais éticos que nós. Um outro erro comum, e que normalmente é sinal do animismo, é aquela promessa de solução rápida, né? O consulente, quando vai lá na frente do guia, por exemplo, ele quer resolver o seu problema rápido, né?
E aí o médium, às vezes, o subconsciente, tudo isso que eu estou falando, minha gente, eu torno a dizer, acontece a nível subconsciente. Não é que o médium queira aquilo conscientemente, eu vou fingir e vou fazer isso, vou falar com meu parente, vou falar com fulano, vou agir dessa forma. Não é assim, não é conscientemente. Isso acontece a nível inconsciente. É por isso que Chico Xavier falava sempre que nós não somos telefones. Então uma outra coisa que também acontece a nível inconsciente, mas que atrapalha a comunicação do guia, é a promessa de solução rápida. O consulente chega ali doido para resolver o seu problema. E às vezes, de uma forma inconsciente, o médium tem a vontade de mostrar que o seu guia é poderoso. Que o seu guia tem capacidade de resolver as coisas, às vezes coisas que o próprio consulente não merece. Ele não faz esforço para aquilo, ele não age da forma correta para conseguir aquilo. E aí o guia fala aquilo assim, pode deixar que eu vou resolver o seu problema. Me dá seu nome aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que eu vou resolver o seu problema. A pessoa não faz o esforço, a pessoa não age corretamente, não está no caminho correto, está completamente equivocada e o guia promete que vai resolver. Por que é que o guia promete? Não é o guia, é o subconsciente do médium que quer demonstrar naquele momento que, olha, meu guia é tão bom que ele consegue resolver as coisas, e rápidas. O que vai acontecer? A pessoa não vai conseguir resolver o problema dela. Porque ela não está agindo correto, ela não faz força, não faz a parte dela, ela não vai conseguir. Moral da história, o guia vai acabar ficando desmoralizado, vai acabar ficando desacreditado, porque o tempo vai passar e a pessoa não vai conseguir resolver aquele problema. Olha aí a situação do guia sendo desmoralizado por causa da nossa interferência anímica. Então esse tipo de coisa é bom a gente prestar atenção, porque acontece até com médiuns muito experientes. A nossa mente é muito inquieta e ela, mesmo a nível inconsciente, a nível subconsciente, ela fica gerando coisas o tempo inteiro e que podem atrapalhar na comunicação. Como, por exemplo, uma outra dica, né, um outro ponto. É comum, minha gente, quando o consulente chega lá na frente do preto velho e começa a contar a sua história, né? O consulente nunca fala assim, eu estou errado. A culpa sempre é do vizinho, a culpa é da sogra, a culpa é da esposa que não sabe compreendê-lo bem. Então o consulente sempre conta aquela versão que é a versão dele. Toda história tem duas versões, né? Mas o consulente conta a história que é a versão dele, sob a ótica dele. O médium, que é consciente, está escutando o que o consulente está falando ali, e às vezes, e de uma forma, aí volto a dizer, de uma forma subconsciente, quer que o seu guia seja agradável, quer que o consulente goste daquela consulta, quer que o consulente goste daquela conversa que está tendo com o guia, acaba colocando na boca do guia palavras como, você tem toda a razão. Realmente fulano não presta, realmente fulano não serve, realmente fulano é egoísta, você está correto, você continue agindo assim, o outro está errado. Os guias não fazem isso. Os guias não vão lançar sobre pessoas culpas sem escutar os dois lados da história. O mais comum é que o guia faça justamente o contrário. Olha só, você está falando que fulano é assim, 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 mas você já reviu a sua postura também? Você já pensou na forma como você age também? E essa é a postura do guia que semeia tolerância, que semeia amor, que semeia perdão. Então o médium, às vezes, para querer mostrar que aquela consulta é boa, agradar o consulente, acaba colocando na boca do guia coisa que não é verdadeira. Aliás, uma outra coisa também que é muito engraçada e que acontece é aquele médium que brigou com alguém. Brigou com alguém do terreiro, um outro médium, ou com alguém que está na assistência, brigou. E aí ele com o seu guia, o guia passa e vira a cara. Isso aí eu já escutei muitas vezes gente falando. O guia passa e vira a cara. Isso não acontece. Se aquele médium tem problema com alguém, é um problema do médium e desse alguém. O guia não tem o menor problema com aquele alguém. Aquele alguém é mais um espírito em evolução que está aqui na Terra e os nossos guias compreendem isso muito bem. Compreendem os defeitos do outro, compreendem os meus defeitos. O nosso guia não toma partido, não toma o nosso partido porque fulano pisou no nosso calo. Então é muito comum ver o guia virando a cara para alguém que o médium não gosta. Tá brigado. Isso não acontece. Pelo contrário, eu tenho até um caso pessoal para contar para vocês. Uma vez, eu entrei para o terreiro muito novo, né? Eu comecei meu trabalho mediúnico muito novo. Então, lá no começo da minha juventude, na minha imaturidade, né?
Eu tinha uma amiga, que era muito amiga minha, e que era médium do terreiro também. Nós nos dávamos muito bem, mas na minha imaturidade, uma vez, nós brigamos. Eu briguei com ela brigou comigo, e nós decidimos, pela nossa imaturidade, ficar sem falar um com o outro. E aí a gente ficou sem se falar, a gente entrava pro terreiro sem se falar, mas até aquele momento, as nossas crianças, quando incorporadas, elas sempre brincaram juntas, sempre brincavam juntas. O que aconteceu quando nós brigamos? Nada. As nossas crianças continuaram brincando juntas, conversando, brincando. Ali eram crianças, espíritos, brincando juntos. Não era médium com um médium. O meu problema com ela era pessoal. E ali as crianças não têm nada a ver com isso, não tomam partido. Eu sei que depois disso a gente continuou ainda mais um mês, mais ou menos, uns 2 meses sem se falar, aquela coisa de imaturidade. Um belo dia, numa gira de criança, as nossas crianças brincaram juntas, normalmente. Brincaram. Daqui a pouco, sem uma combinar com a outra verbalmente, o que elas fizeram? Elas se abraçaram e subiram juntas. Desincorporaram. Deixaram eu e a médium, que não estávamos nos falando, abraçados, um olhando para a cara do outro. É isso que o guia faz. O guia semeia o amor, o perdão, a tolerância. Quando nós olhamos um para o outro, nós entendemos a mensagem que as crianças quiseram nos passar. Nos perdoamos imediatamente, começamos a rir, nos abraçamos, pedimos desculpas um para o outro. É isso que o guia faz. Então não existe isso do guia virar a cara. Assim como também não existe aquela pessoa que o médium gosta muito, o guia paparicar. Não existe. O guia é imparcial. Então ele nem tem o desafeto com aquele que a gente não gosta e nem tem o afeto excessivo com aquele que a gente gosta. Ele vê a todos exatamente da mesma forma. Essa questão de relacionamento é uma questão humana, não é uma questão dos nossos guias. E às vezes a gente para um lado ou para o outro faz com que a nossa mente atrapalhe a comunicação. Então com aquela pessoa que a gente não gosta, o nosso guia vira a cara, e com aquela que a gente gosta, a gente vai paparicar e vai perguntar se quer alguma coisa, em que eu posso ajudar. Isso não existe, isso não é o guia. Isso é fator da nossa mente. Assim como é fator da nossa mente também, falar o que o consulente quer ouvir. Né? Isso é muito comum. Quando o consulente está lá na frente do guia, ele conta a sua história, conta a sua vida, e aí o médium está escutando aquilo. E muitas vezes, ao invés de deixar a mente passiva para o guia dar o seu conselho, como eu falei, a nossa mente é inquieta, nós não somos telefone, a mente acaba falando mais alto. E o guia fala justamente aquilo que o consulente quer ouvir. Então o consulente quer arrumar um emprego, por exemplo. Se fosse o guia falar, por exemplo, o guia ia falar: olha, meu filho, você tem que fazer mais esforço, vai distribuir seu currículo, fale com alguém que trabalhe naquilo para ver se consegue algo para você. Enfim, o guia talvez te desse um outro conselho. E aí a pessoa fala: eu quero um emprego, e o médium, com a sua mente, entende o que ele está querendo e vai falar assim: pode deixar, você vai conseguir, eu estou vendo que você vai conseguir um emprego. Isso é a mente do médium. Não quer dizer que o guia não possa fazer isso. Sejamos justos. Há casos em que o guia pode falar: não, eu estou vendo, você vai conseguir. Sim, tenha mais paciência, tenha um pouquinho mais de calma que você vai conseguir. Agora, a gente tem que ter cuidado, nós médios, para apassivar a nossa mente, para que a nossa mente, tendo escutado a conversa toda do consulente, ela não interfira no que o guia vai falar e acabe falando algo que não seja real. Algo que não seja concreto, que não seja aquilo realmente que irá acontecer. Enfim, tem mais uma coisa também, né? Que muitas vezes acontece e que infelizmente é animismo. Falar assim: olha, se você não entrar para a Umbanda, nada vai para frente na sua vida. Não é bem assim. Existem algumas situações em que realmente a pessoa deve procurar algum auxílio espiritual, mas a Umbanda não é o único caminho. O Candomblé não é o único caminho. O budismo não é o único caminho. A Igreja Católica, Protestante, seja qual for, não são os únicos caminhos. Todos são caminhos. E os nossos guias são espíritos de luz. Imagina lá no Japão, por exemplo, na Coreia. Imagina na Coreia, o que seria dos coreanos, lá não tem terreiro de Umbanda, o que seria dos coreanos não ter um terreiro de Umbanda lá, ia todo mundo morrer, ia todo mundo ter uma vida acabada, porque não tem terreiro de Umbanda. Então não é uma coisa real, isso de que só na Umbanda tem salvação. Não, a salvação, ela parte de todos nós, do nosso sentimento, da nossa reciprocidade com aquela religião que a gente está perseguindo, que a gente quer, que a gente gosta. Seja Umbanda, seja o Candomblé, seja a Igreja Católica, a Igreja Protestante. Então,
a gente tem que prestar atenção. A nossa mente, ela é muito inquieta. A nossa mente, ela acaba interferindo muitas vezes nas comunicações, mas para a gente entender, para a gente tentar decifrar quando é o animismo e quando é realmente o guia, às vezes não é preciso muito esforço, basta a gente raciocinar. O que é que um espírito de luz faria? Faria isso que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo isso de uma forma recorrente, é hora de prestar atenção. Pode ser que a minha mente esteja interferindo bastante na comunicação do meu guia. Se uma vez ou outra aconteceu alguma coisa assim, uma vez meu guia chamou o meu parente para conversar porque viu um problema, aí é uma coisa. Agora, se em toda sessão minha tia, minha mãe está sentada ali e eu fico chamando ela, eu com o guia fico chamando ela para conversar, tem alguma coisa errada. Se todo dia eu recebo meu guia em casa para dar conselho para minha filha, tem alguma coisa errada. Para o marido, para a esposa, tem alguma coisa errada. Se todas as sessões eu fico procurando com meu guia gente na assistência para conversar, desrespeitando o livre-arbítrio daquela pessoa, tem alguma coisa errada. Então é usar o raciocínio e calar a vaidade. Porque é a vaidade que nos faz querer, por exemplo, que o nosso guia seja reconhecido como aquele que sabe fazer previsão. É a nossa vaidade que nos faz querer que o nosso guia seja reconhecido como aquele que resolve todos os problemas. Como aquele que fala o que o consulente quer ouvir e que às vezes não é o que ele precisa ouvir, não é o correto que ele ouça. Então a nossa vaidade, ela acaba atrapalhando o trabalho mediúnico. E a nossa mente, que já não é uma coisa quieta, embarcada aí na vaidade, realmente vai dificultar o trabalho do nosso guia. Então, minha gente, eu chamo a atenção para isso, para a gente prestar atenção, raciocinar. Não é preciso ficar pensando, sou eu ou é o guia. É natural, como eu falei, desde o início do nosso desenvolvimento, o nosso animismo ir diminuindo. Então não vamos nos recriminar por de vez em quando termos o animismo, não somos o telefone. Mas é nosso papel, é nosso trabalho, enquanto médiums responsáveis, é o nosso trabalho diminuir a atividade da nossa mente, deixar com que o nosso guia trabalhe, deixar com que o nosso guia fale aquilo que ele tem que falar, a gente concordando ou não. Que ele faça o que ele tem que fazer, a gente concordando ou não. Quando a minha criança abraçou a criança daquela moça, daquela minha amiga, com quem eu não estava me falando, com quem eu não estava falando, eu poderia simplesmente, com a minha mente consciente, ter impedido. Mas eu estava incorporado, a criança dominando a mente dela também, a criança dela, e pronto, as crianças subiram com nós dois abraçados, nós compreendemos a mensagem e fizemos as pazes. É isso que os guias fazem, é isso que os verdadeiros guias de Umbanda fazem. E qualquer coisa diferente disso gera desconfiança, gera descrédito, incredulidade das pessoas em você, médium. E pode acreditar, não falam que é para não lhe magoar. Acredita no que eu estou falando, que vai ser muito melhor para você. Nós vamos para um rápido comercial e eu volto comentando aqui as perguntas e o que vocês colocaram na live ou pelo telefone. Já já eu retorno. Aguarde. Tata Luiz Eduardo volta já. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito. E parcelamos em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. Isso aí. 15º Prêmio Atabaque de Ouro, dia 25 de agosto, quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Informações 97032-9289, 97032-9289. Direção Marcelo Fritz.
Realização Jornal Icabra. 15º Prêmio Atabaque de Ouro. Esperamos por você. A Valéria de Oxuncaré está perguntando aqui o telefone da doutora Adileia. Ô Valéria, anota aí, 971307939, 971307939, tá? Qualquer coisa você liga aqui para a rádio que nós passamos outra vez. A Eriane Batista está falando assim: Tata, tem 3 anos que estou afastada do centro. Nos dias de hoje procuro uma casa para entrar, mas em todas as casas eu procuro o que tinha outra. E percebo que muitas casas de Umbanda são traçadas e eu não consigo aceitar. Trabalhei muito na cura. Ai, perdi aqui, só um minutinho. Bom, enfim, Eriane, continue procurando. A Umbanda ela é um leque, né? A Umbanda é muito variada. Pode ser que você não encontre imediatamente, mas continue procurando que você sempre vai encontrar aquilo que agrade a você, tá bom? E ela também fala o seguinte aqui, ó. Queria saber sobre os movimentos que os médiuns fazem quando estão recebendo uma entidade. A mesma coisa quando vai subir. Nossa, tem gente que se alguém não segurar, a pessoa cai. Eriane, essa questão do desequilíbrio e do balançar muito, ela pode ser natural, mas no início do desenvolvimento, aquele período de adaptação da sintonia do guia, sente a vibração e balança para cá, balança para lá, até o guia pegar, isso é natural, tá? Não é nem sempre isso é animismo, não. Agora, depois de um determinado tempo de desenvolvimento mediúnico, aí sim a gente pode pensar em animismo, porque tem gente que acha que se não balançar, não tem guia ali. Tá? E não é bem verdade isso. Pelo contrário, quanto maior a sua sintonia com o seu guia, mais fácil vai ser o ajuste. E havendo o ajuste, vai dar aquela leve balançada e pronto, o guia pegou. Então, quanto mais sacode, depois de um determinado tempo de desenvolvimento, aí sim a gente pode entender que está tendo alguma influência anímica ali. A mente está brigando, a mente da pessoa está falando mais alto, porque não é preciso isso tudo, tá bom? Vamos ver aqui. Marcos Vinícius. Eu tinha uma médium em nossa corrente que era complicada. Cismava em querer dar consulta para assistência sem permissão, dar abraço e coisas do tipo. É complicado tentar orientar quem não quer ser orientado. Marcos, concordo com você, isso acontece demais. Lá na casa do Caboclo Birajara, por exemplo, nós já temos essa regra. E nós falamos para todos os médios, porque nós sabemos que a mente dos médios é fértil e que pode interferir nisso, então nós já falamos, é proibido guia se dirigir à assistência. Tanto para cumprimentar, dar abraço, nada disso. Se a assistência quiser conversar com o guia, ela vai falar com o cambono, o dirigente vai ver se pode, se tem condições, se não tem, e aí é uma outra coisa. Então é regra da casa, é proibido. Eu tenho um caso para contar, no terreiro que eu me desenvolvi, da minha mãe de santo, tinha uma médium que, com seus guias, fazia essas coisas erradas, assim, né? Por animismo. E um dia, a minha mãe chamou a atenção, no meio da sessão chamou a atenção, não pode fazer isso. Aí a médium, com guia entre aspas, falou para ela assim, tá me desafiando? Eu sou Maria Padilha. E a minha mãe falou, eu sou fulana de tal. E colocou a pessoa no lugar dela, acabou a história naquele momento. Então tem hora que a gente tem que ter um pulso um pouquinho forte, mas eu concordo com você, não é fácil não, tá? A Márcia Vita tá falando que sempre vê isso e acha uma falta de responsabilidade. A doutora Adileia, que está aqui na live, ela falou, os médicos que são casados e os seus guias sempre procuram conversar entre eles. Isso é normal? Os guias interferirem na vida do casal? Não, não é normal. Não é normal o meu guia procurar a minha esposa para ficar conversando sobre nós. Nem o guia dela me procurar para ficar conversando sobre nós. Isso não existe. Isso aí é coisa que o casal tem que resolver entre eles e está usando o guia para falar aquilo que queria falar. Né? Agora, se a minha esposa vier perguntar para o meu guia um conselho, olha, está acontecendo isso na nossa vida, tem algum conselho para me dar? Aí é uma outra coisa. Agora, o meu guia se meter na nossa vida assim o tempo inteiro, isso não acontece, é animismo, Adileia, é animismo. Sônia Cristina falando, já presenciei esse fato também, confesso que me incomodei. Esse fato dos guias irem chamar os outros para conversar é horrível, minha gente, é terrível. Só o médico não percebe isso. E a Márcia está falando aqui, e se fala do terreiro dos outros, com certeza fala do seu também. Essa pessoa não tem sensibilidade nenhuma. Como eu falei, Márcia, às vezes essas coisas acontecem de uma forma inconsciente, né? A pessoa não tem muita noção do que é o certo e do que é errado. Mãe Alexandra está presente aqui na live, falando boa noite a todos, bênção Tata. Mais uma vez um maravilhoso programa, rompendo barreiras, quebrando tabus, levando a nossa amada Umbanda. Obrigado, Mãe Alexandra, um beijo.
A doutora Adileia completou aqui. Aí quando o guia concorda, o guia entre aspas que ela botou, concorda com o consulente, o que ele gosta de ouvir, o consulente estará sempre na mesma consulta, querendo o mesmo médico, pois sente o seu ego agradado. Pois é. E o nosso guia não quer agradar o nosso ego. O nosso guia quer dar o melhor conselho. O nosso guia quer dar a melhor orientação, mesmo que seja contrário ao nosso ego, e normalmente é. Normalmente é. Mas aí o médium com aquele guia deixa o seu psiquismo falar mais alto, seu subconsciente falar mais alto, e vai falar o que o consulente quer escutar. Não é uma boa consulta. Naquele momento o guia está calado e a mente do médium é que está falando, né? Vamos adiante. Mãe Rose está falando aqui. Os guias são espíritos de luz. Como vão ter picuinhas com os médios ou com consulentes? Exatamente! Foi o que eu falei. Se eu tenho picuinha com alguém, isso é uma coisa minha, é humana. Eu sou muito imperfeito. Que não deveria ter picuinha, né? Já que eu sou um bandista, já não deveria ter picuinha. Mas se por um acaso eu tenho picuinha, o meu guia vai ter picuinha, gente? Claro que não. Os nossos guias são espíritos de luz. Eles nos ensinam a não ter picuinhas. É o contrário. Márcia Vita, estou adorando seu programa às quintas-feiras, os temas são maravilhosos, a sua explicação é de uma clareza divina. Márcia, obrigado. Obrigado pelas palavras gentis, tá? William Souto dando boa noite. Márcia Cristina. Vamos ver aqui o que mais. Kátia Gonçalves. Humildade é fator imprescindível no desenvolvimento mediúnico, até porque somos aprendizes eternos. É isso, Kátia. Quando a gente tem vaidade, vai atrapalhar o nosso trabalho mediúnico. A vaidade é uma porta de entrada para a perdição do médium. A gente tem que domar a nossa vaidade, nosso orgulho, nosso ego. Suelen Souza. Benção, Tata, boa noite. Tema maravilhoso, realmente como é esclarecedor tudo que está sendo falado. Muitas das vezes a vaidade do médium fica acima da humildade. E como é importante o desenvolvimento mediúnico para a nossa transformação moral também. Pois é, o desenvolvimento mediúnico ele tem o caráter não apenas de da gente aprender a fazer a sintonia vibratória, espiritual, energética com o nosso guia, mas também todo o aprendizado que vem a partir daí. Os conselhos de amar, os conselhos de perdoar, os conselhos de não levar tudo na ponta de faca, os conselhos de tolerar, o conselho de ser mais humilde, tudo isso vem junto com o desenvolvimento e a gente tem que aproveitar. Vamos ver o que mais. Cecília, Edna presente. Edna falando, boa noite, Tata, como sempre, muito esclarecedor. A Eliane está falando aqui, meu Deus, quanta coisa errada a gente vê por aí. É verdade, mas a função do nosso programa é essa também, né, Eliane? É trazer um pouquinho de instrução, né? Às vezes as pessoas não têm oportunidade de conversar com o seu dirigente para ter algumas orientações sobre o animismo, por exemplo. Então aqui a gente aproveita o nosso programa para orientar a todos que querem aprender um pouquinho mais, de uma forma lógica, racional, né? Mãe Alexandra falando, esse programa é fantástico, maravilhoso, muito elucidativo. Obrigado, Mãe Alexandra, pelas palavras. Rose Bonacorsi falando que está adorando as explicações. A Irene está falando aqui, ó, fofoca nas casas então são muitas. Mas aí já não é mais animismo, né? Não é o guia que está fazendo fofoca. Se o guia estiver fazendo fofoca, aí é um dos piores animismos possíveis. Mas nesse caso aqui, fofoca que existe, e que existe em todo lugar onde tem muita gente, né? Infelizmente, é um caráter humano, não é animismo, aí é imperfeição nossa mesmo. Vamos ver. William Souto, Umbanda, novos tempos, novos esclarecimentos. Perfeito. Esse é o nosso objetivo. Fábio Verck. Salve, irmão. Direto da Austrália, te ouvindo e aprendendo. Fábio, um grande beijo para a Austrália. Eu sei que na Austrália tem terreiro de Umbanda, que eu já vi na internet e eu acompanho. Não sei se é o seu, tá? Mas que bom que você está nos ouvindo aí do outro lado do mundo. Seja sempre bem-vindo. Tem algum comentário aqui? Roberto Santos de Olaria, ele perguntou o seguinte: o que o senhor diria sobre o fato de alguns líderes religiosos demonizarem a nossa religião? Ignorância, né, Roberto? Ignorância, é ego. Quando a gente fala assim, olha, a minha religião é melhor, o que os outros fazem na dos outros é errado, eu estou demonizando a religião dos outros. Posso não usar nem a figura do diabo, do demônio, mas eu estou demonizando. Então, quando a gente fala que só nós estamos corretos, só a forma como eu enxergo, a forma como eu entendo é que é correta, a gente está agindo de uma forma errada e baseado no ego. E é isso que eu falei, inclusive, quando eu estava falando aqui de animismo, e que eu falei que é um erro os guias falarem, olha, tem que ir para a Umbanda, como se a Umbanda fosse a melhor, como se a Umbanda fosse o único caminho.
E isso seria a mesma coisa que demonizar as outras. Quando o guia fala assim, olha, a Umbanda é a salvação para você. Só a Umbanda serve para você. A Umbanda é que vai resolver sua vida. Fique fora da Umbanda que você vai se destruir. Isso não é demonizar também as outras religiões? É ignorância e é ego. Então a gente tem que ir lá e vir cá. Nem uma coisa, nem outra. Nem os outros têm que nos demonizar e nem nós temos que demonizar os outros. Isso é puro fruto de ignorância e de ego que quer sempre ser atendido, quer sempre ser compreendido, quer sempre ser o melhor em tudo. Muito bem, minha gente, estamos chegando naquele momentinho que a gente queria do sorteio, então estamos encerrando neste momento aqui os nomes das pessoas que serão sorteadas. Se você compartilhou, você está concorrendo, e daqui a um minutinho a gente vai fazer o sorteio. Rubens Sucupira, falando aqui, em todas as instituições da sociedade, nós vamos encontrar qualidades e defeitos, pois é inerente ao ser humano. Não existe o centro perfeito. Nós, como médios, aqui devemos procurar melhorar, e não podemos nos fixar nos defeitos dos nossos irmãos. Não é, Tata? Com certeza, Rubens, com certeza. Os terreiros, as igrejas, seja lá qual religião for, são feitos por pessoas. E nós somos falhos. Se a gente fosse perfeito, não estaria aqui encarnado. Nós somos falhos. Agora, a gente tem que tentar melhorar, sem se fixar no erro dos outros. O erro dos outros é erro dos outros, é a doença dos outros. Nós temos a nossa. Vamos cuidar da nossa doença. A gente está ali, inclusive, para isso, para a gente se melhorar enquanto espírito, enquanto pessoa. Muito bem, vamos ao sorteio. Eduardo, já temos o nome. Vamos escreve aqui o nome do sorteado. Vamos lá. A Márcia Pereira Martins está falando, não conheço muito de Umbanda, mas estou gostando das suas explicações. Que bom, Márcia, que bom. Nos acompanhe todas as quintas-feiras. Beatriz Gomes, um excelente tema. Guia é um ser de tanta luz, não existe neles nada além de amor e compreensão. Eles sempre tentam nos ensinar isso. Para nós é que isso é difícil, não para eles, com certeza. E a gente não tem que projetar neles, ô Beatriz, os nossos defeitos. Eles não têm esses defeitos, nós é que temos. Já temos o sorteio, já temos o nome do vencedor. Então que rufem os tambores. Será que foi você que ganhou a entrada dupla para a pista no prêmio Atabaque de Ouro, que vai acontecer no dia 25 de agosto, lá na quadra da Grande Rio? Será que foi você? Cruze seus dedos. Já tenho aqui nas minhas mãos o nome do sorteado. E o nome do sorteado é Rubens André Sucupira. Parabéns, Rubens! Você ganhou! Ganhou! Depois a nossa produção entra em contato para repassar o ingresso para você. Agora, minha gente, eu queria pedir para vocês um minutinho de atenção. Eu quero que vocês escutem uma mensagem e prestem atenção no que nós vamos falar. E em seguida eu volto com a nossa oração contra a depressão. Sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô, Dopiaba! Ela vem sobre as ondas. Coopere com a construção de mais um templo umbandista de A Centelha Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe Iemanjá, em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhaconk.com.br. Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhaconk.com.br. Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina, juntos com você, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nos ligando à espiritualidade para pedir o auxílio espiritual. Para você que neste momento passa por um momento de tristeza, de desânimo, ou quem sabe até de depressão. Meu Pai Oxalá, juntos elevamos os nossos pensamentos a vós, meu Pai, pedindo que sobre cada um de nós que está passando por momentos difíceis emocionais, problemas difíceis psicológicos, irradie-se as vossas vibrações máximas de amor. E que nessas vibrações máximas de amor recebamos também as vibrações de nosso Pai Ogum, o Senhor das Batalhas,
o Senhor das demandas, aquele que não teme inimigos, aquele que vai na frente, abrindo os caminhos, que nos impulsiona, que nos dá força, que nos dá coragem. Meu Pai Ogum, é a voz agora que elevamos o nosso pensamento. Estamos passando por momentos de dificuldades, momentos de dor, de apreensão, de angústia, de depressão. Falta-nos o ânimo. Meu Pai Ogum, permita que sobre nós pouse a sua espada. E que da sua espada vibre sobre nós a força da determinação, a força do ânimo, a força da conquista. Permita, meu Pai, que recebamos as vibrações que precisamos para continuarmos os nossos movimentos, o nosso caminho, no nosso dia a dia. Que não nos falte coragem, que não nos falte impulso, que sejamos abraçados pela capa do general da Umbanda, que sejamos revestidos pela armadura do guerreiro de Aruanda, para que nada nos fira, para que nada atrapalhe os nossos sentimentos e para que nada atrapalhe as nossas emoções e os nossos pensamentos. Meu Pai, precisamos de força. Ogum, o Senhor da força, aquele que vai adiante, que não desanima. Transmita para cada um de nós nesse momento um pouquinho dessas vibrações, meu Pai, para que não temamos a vida, para que não tememos o inimigo, para que não tememos o nosso próprio caminhar. Que a força de Ogum vibre sobre nós, que a força de Ogum vibre sobre as nossas mentes, desfazendo os laços com os pensamentos negativos, com a depressão, com a tristeza, com o desânimo, nos trazendo força, coragem, determinação, ânimo para enfrentarmos os dragões do dia a dia, para vencermos as batalhas de cada minuto da nossa vida. Meu Pai Ogum, sobre nós, que pouse suavemente a sua espada, nos transmitindo as vibrações do Senhor do Ferro, do Senhor dos Metais, daquele que não desiste nunca, daquele que vai sempre à frente. Que sobre nossos ombros pouse a sua majestosa capa vermelha, nos dando a força de que precisamos para superarmos as nossas próprias limitações. Que calcemos as botas de Ogum, para que nossos passos sejam largos e para que vençamos o inimigo interno, o inimigo pessoal. Meu Pai Ogum, siga à nossa frente, nos abrindo os caminhos, nos trazendo paz, determinação e força. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha gente, para encerrar, eu tenho só um convite para fazer. Aliás, 2 convites. O primeiro, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, na Casa do Caboclo Birajara, vai acontecer a corrente de oração e renovação contra a depressão. Vamos pedir para Pai Ogum nos ajudar lá. Casa do Caboclo Birajara, Rua João Rego, 265, em Olaria, às 9 horas da manhã, no próximo domingo. E você pode acompanhar também pela live na página da Casa do Caboclo Birajara. Hoje nós falamos de animismo. No próximo programa vamos falar sobre, sabe sobre o quê? Sobre cobrança espiritual. Você já foi em algum lugar e falaram que você precisava trabalhar, que você tinha cobrança? Vamos conversar sobre isso. Eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, assim com o coração aberto, com muita alegria de nós estarmos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe a vocês. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Você ouviu Umbanda, a Centelha Divina. Apresentação: Tata Luiz Eduardo.